Muito bem, meus irmãos. Eu vou pedir ao pastor Heleno, por gentileza. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este instante em que podemos aqui devolver aquilo que o Senhor nos dá, ó Deus, uma parte daquilo que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos que o sustento vem de Ti. Tudo vem do Senhor. Que o Senhor esteja visitando cada família aqui, ó Deus, cada lar, e que nada venha faltar à mesa de ninguém, ó Pai. Que o Senhor continue sustentando, e mesmo aquele que tenha dificuldade, que possamos perceber e assim entrarmos juntos como igreja e abraçar a todos, ó Senhor. Que o Senhor esteja neste instante também com as crianças. Obrigado, Pai, porque estão aqui conosco, porque estão aqui aprendendo mais da Tua palavra. E pedimos que o Senhor esteja orientando ali as educadoras, esteja abençoando elas com a palavra certa, vindo das Escrituras, que elas possam orientar as nossas crianças para que elas sejam fortalecidas e cresçam, ó Deus, na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito possa cuidar de tudo isso e que, como igreja, possamos fazer um grande investimento, não só nas nossas crianças, mas também os nossos adolescentes e jovens, para que essa geração, ó Deus, possa lá na frente dar continuidade a este empreendimento em que o Senhor confiou a cada um aqui, ó Pai. Abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Todos com folheto na mão? Se alguém está sem folheto, nós temos alguns folhetos ainda à disposição. Então é só você levantar a mão e dizer assim: estou sem folheto. Tem alguém sem folheto? Opa! Mais alguém sem folheto? Temos uma mão levantada. Ok, o irmão Lúcio está indo ali. Mais aqui, Luci. Ok, meus irmãos, todos com folheto em mãos agora? Eu espero que vocês tenham trazido também, atendendo o apelo, tenham trazido uma caneta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai compartilhar o conteúdo de um folheto, na verdade é um livreto, né, evangelístico, cujo tema é como alcançar a paz com Deus. E antes de começar a expor o folheto, eu quero que os irmãos entendam a importância de nós apresentarmos com clareza o plano de salvação para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. A parábola do semeador, ela chama muito a minha atenção, desde a primeira vez que eu atentei para esse detalhe da parábola. Isso tem me incomodado e tem me feito tratar essa questão da evangelização com mais cuidado e com mais atenção. Jesus, quando conta a parábola do semeador, ele diz que o semeador saiu a semear a sua semente e, semeando, parte da semente cai à beira do caminho. E ele diz: e as aves do céu vêm e comem a semente, então não há fruto. Ele diz que uma outra parte cai em terreno que tem pedras. E aí a semente germina logo, a planta cresce, mas como ela não tem raiz profunda, quando o sol bate, ela seca e morre. Uma outra parte cai num terreno que tem espinhos, espinheiros. Então, a semente até germina, a planta cresce, mas os espinheiros crescem mais rápido. E aí abafam aquela planta e ela não pode produzir. Mas uma parte cai em boa terra. E então vai produzir muito fruto. E aí, quando Jesus vai explicar para os discípulos essa parábola, ele diz assim: olha, a semente é o evangelho, que é semeado. Mas a semente que cai na beira do caminho é aquela em que a pessoa ouviu, mas não entendeu. E aí, porque ela não entendeu, o diabo vem e arrebata a palavra do seu coração.
E essa palavra precisa chamar a atenção nossa. Não basta apenas que eu diga para as pessoas aquilo que está na Bíblia. Eu já vi algumas pessoas, naquele afã de evangelizar alguém, o desejo de fazer com que a pessoa entenda o amor de Deus, ele em 5 minutos, ele conta a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. E aí eu vejo aquela pessoa com uma empolgação enorme falando, e o seu ouvinte olhando assim, com aquele olhar, assim, o que é isso? Ele não conseguiu entender nada. Então, perdemos a oportunidade. É preciso que, quando a gente se dispõe a evangelizar alguém, a gente tenha a consciência de que comunicamos a palavra e demos à pessoa uma oportunidade válida de salvação. Ela ouviu, ela entendeu o que está acontecendo com ela em relação a Deus, o que é que Deus fez por ela para alcançá-la e o que ela precisa fazer em resposta a isso. Então, é isso o que a exposição desse folheto vai nos ajudar a fazer. Ok? Raquel, estamos prontos? Não? Muito bem, a gente tinha tentado projetar, irmão, do folheto, mas não tem problema, porque estamos com o folheto na mão. Então, a exposição desse folheto procura responder a uma pergunta, né? Já que o tema do folheto é como alcançar a paz com Deus, então, a resposta que a gente quer é exatamente essa, né? O que eu tenho que fazer para alcançar a paz com Deus? E esse folheto, ele vai apresentar 4 passos, 4 coisas que a gente precisa saber ou fazer para que a gente possa alcançar a paz com Deus. Então, eu vou pedir a você que abra o seu folheto, né? Primeira página aqui, está escrito lá, primeiro passo. O que você precisa saber, o que as pessoas precisam saber para que elas possam alcançar a paz com Deus? Primeira coisa que precisa saber é que o propósito de Deus para a sua vida, para a vida de cada pessoa, é que tenhamos paz e vida. Esse é o desejo e esse é o propósito de Deus. Deus ama você e deseja que experimente a verdadeira paz e uma vida completa e eterna. Esse é o desejo de Deus. Pastor, mas como é que a gente pode ter certeza disso? A gente pode ter certeza porque a Bíblia nos revela isso. Então, o primeiro texto que nós temos aqui é o de Romanos, capítulo 5, versículo 1. E o texto diz: temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente para e pensa assim, quando Jesus veio ao mundo, ele veio por vontade própria, por uma decisão particular dele, ou ele veio em obediência a Deus, o Pai, que o enviou? A Bíblia diz que Jesus veio como plano do Deus Pai para nos salvar. Deus envia Jesus para que Jesus entregue a vida por nós, pague o preço do nosso pecado, para que nós possamos ter paz com Ele. Então, se Deus envia Jesus para que nós tenhamos paz com Ele, isso significa que Deus quer ter paz conosco. Faz sentido? Deus envia Jesus para promover a paz entre os homens e Ele. Então, Deus quer que nós tenhamos paz com Ele. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que tenhamos vida eterna? Deus quer que tenhamos vida eterna. Ele envia Jesus para isso. Ele nos amou e deu o seu Filho. Então, Deus não está apenas declarando que nos ama. Deus está agindo no sentido de revelar o amor dele por nós. E quando Jesus, em João 10:10, nos declara que ele veio para que tenhamos vida, né? O texto diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, a vida completa. O que Jesus está nos dizendo é que todo o plano de Deus, o Pai, que se revela a nós através do sacrifício de Jesus, tem como objetivo promover para cada um de nós uma vida melhor. É isso que a Bíblia nos revela. Deus está nos buscando no sentido de promover a paz conosco, de forma que tenhamos paz, tenhamos vida de qualidade. Esse é o propósito de Deus. Mas aí, a gente olha para o lado, né, a figurazinha do lado, e nessa figura do lado, nós temos um homem, né, parado ali, uma mão no bolso,
E aí, eu quero que você pense na figura desse homem, que está ali sozinho, e pense em 3 questões que essa figura nos comunica. Primeiro, que o ser humano é único. Não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém que possa substituir você. Você é único e precioso para Deus. Essa é a primeira coisa que essa figura nos comunica. Qual é a segunda coisa que essa figura nos comunica? Que Deus busca a cada um individualmente. Deus não nos trata na coletividade. Deus recebe o nosso culto na coletividade. Que coisa bonita, a igreja reunida cultuando a Deus. Mas Deus trata com cada um individualmente. Então, eu não consigo ser beneficiado espiritualmente porque o outro está em paz com Deus. Eu preciso estar em paz com Deus. Eu preciso estar me relacionando com Deus. Deus lida com cada um de nós individualmente. Né? Ninguém vai de carona para o céu. Meu pai e minha mãe, elas são pessoas tão dedicadas a Deus, né? Eles vão para o céu, na hora que eles forem, eles vão pegar a minha mão, puxar. Não tem jeito. Cada um dá conta de si. E aí, a terceira questão que essa imagem nos comunica é que a resposta a Deus também é individual. Então, você precisa entender a vontade de Deus. E você precisa responder individualmente a Deus. Ah, mas o que os outros vão pensar? Bom, eu preciso ter paz com Deus, porque Deus quer que isso aconteça. Eu preciso tomar essa atitude. Então, se o plano de Deus é que tenhamos nesta vida paz e vida completa, por que é que a maioria das pessoas não tem? Se Deus está nos revelando que Ele fez todo o esforço, o sacrifício, para que o ser humano tenha paz, tenha vida, por que a maioria não tem? Você concorda? A gente olhando ao nosso redor, a gente percebe que a maioria das pessoas com as quais a gente se relaciona não tem paz, não estão bem, não estão felizes, não têm vida de qualidade. Por que elas não têm? Então eu gostaria que você virasse a página do seu folheto, porque o segundo passo exatamente vai nos mostrar a razão disso. Eu já entendi que Deus quer que todo mundo tenha paz. Mas olhando ao meu redor, eu sei que as pessoas não têm. Por que elas não têm? O segundo passo é entender o problema do ser humano. Qual é o nosso problema? O nosso problema é a separação de Deus. Deus nos criou à sua própria imagem para uma vida completa, uma vida que satisfaça. Não fez de nós robôs que lhe dedicassem amor e obediência automáticos. Pelo contrário, proveu-nos de vontade própria e deu-nos liberdade de escolha. Deus não nos fez como robôs. Poderia ter feito. Ele poderia ter nos dotado de um instinto que nos conduzisse sem que a gente pudesse resistir. Ah, que bênção, né? As nossas auxiliares lá do som são bênçãos. Então, vejam só, Deus poderia ter nos criado como robôs. E aí, nós seríamos conduzidos por um instinto que nos obrigaria a servir a Deus, a obedecê-lo. Mas será que isso seria legal? Né? Agora é mais fácil da gente ilustrar isso daqui, né? Tem a tal aí da Lexia, né? Alexia, né? E a pessoa chega, programou a Alexia. E aí, quando eu chego em casa agora, eu abro a porta e digo assim: Alexia, cheguei. E aí a Alexia responde: olá, pastor Assis, estou tão feliz com a sua chegada. Olha só que recepção gostosa, né? Talvez na primeira vez que isso acontecesse, eu dissesse assim: puxa, ó, caprichei na programação, deu certinho o que eu queria. Mas a partir da segunda vez, já não tem mais graça, né? Isso não tem valor. Agora, quando a gente chega em casa e a gente encontra um familiar, seja o cônjuge, seja um filho, seja um pai, e a pessoa demonstra alegria com a nossa chegada, seja através de palavras, seja através de um abraço, isso tem valor? Isso tem valor, porque é espontâneo.
Então, quando Deus nos criou com liberdade, Deus nos criou assim para que nós pudéssemos voluntariamente, livremente, escolhermos estar com Ele, escolhermos amar a Deus, escolhermos expressar a gratidão pelo que Ele fez e faz por nós. Esse era o plano de Deus. O que aconteceu foi que, dando a cada um de nós a liberdade, nós resolvemos desobedecer a Deus e seguir o caminho da nossa própria escolha. Isso que aconteceu. Então, em Romanos capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz: pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O nosso pecado se constitui numa barreira. O nosso pecado rompeu a nossa relação com Deus. O Deus que é a fonte da vida, agora está separado de nós por causa do nosso pecado. Nós escolhemos caminhar sem Deus. E Deus respeitou isso. Então estamos separados dele. Mas a coisa piora. Porque em Romanos 6, verso 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que é salário, gente? O salário é o pagamento que a gente recebe pelo trabalho que a gente produziu. Então, eu fui incumbido de uma tarefa, eu trabalhei e cumpri aquela tarefa, e no final daquela tarefa, então, é justo que eu receba o pagamento. O que a Bíblia diz é que o que nós merecemos pelo pecado que nós praticamos é a morte. Então, diante dessa declaração bíblica, nós olhamos para a figura seguinte. Vamos ver se o slide vai? Olha só. Ali nós temos a realidade do homem pecador. Então, de um lado está o homem pecador, imperfeito, do outro lado está o Deus santo e perfeito, só que no meio nós temos agora um abismo. Há uma separação gigantesca entre o homem e Deus, que o impede de se relacionar com Deus. O resultado da escolha do homem pelo pecado é a separação de Deus. Que coisa terrível. Agora, a humanidade está descansando nessa situação? Na verdade, não. Vire a página do seu folheto. E o que nós temos a seguir são as nossas tentativas. Vejam, o homem que pecou e que continua pecando, ele não quer prestar obediência integral a Deus. Ele não quer negar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Mas ele também não quer ficar separado de Deus, porque Deus é a vida. Então, eu não quero ser completamente obediente, eu gosto do meu pecado, mas eu quero estar com Deus. E aí o que a Bíblia nos diz é que através dos tempos, o homem tem procurado maneiras de transpor o abismo que o separa de Deus. Mas os seus esforços têm sido em vão. Então, antes de ler esses textos, eu queria passar o próximo slide, que mostra exatamente a figura, olha só. Ali nós temos o homem de um lado, pecador, imperfeito, do outro lado nós temos o Deus santo e perfeito, no meio temos o abismo e temos ali como que fossem tábuas que tentam transpor o abismo. Que tábuas são essas? Essas são as tábuas das boas obras. A pessoa pensa assim, olha, se eu fizer boas obras, né, se eu me associar a uma organização aí que cuida de pessoas que estão moradores de rua, ou que cuida de pessoas que estão passando necessidades e precisam de cesta básica, enfim, as mais diferentes ações sociais, as mais diferentes organizações que buscam cuidar das necessidades dos seres humanos. Se eu me associar a um negócio como esse, então eu estaria ajudando as pessoas e o meu esforço, a minha boa obra, vai me ajudar a transpor o abismo. É isso o que o ser humano acredita.
Só que quando nós olhamos para a ilustração, nós percebemos que a tábua é curta. Ela não consegue transpor o abismo. Não, então se não consegue transpor com boas obras, deixa eu tentar outra coisa, deixa eu tentar religião, então. Então agora eu serei uma pessoa religiosa. Então agora eu vou me unir a uma religião, e as pessoas dizem assim, olha, não importa qual seja, você precisa de uma. E as pessoas vão se apegar à religião, vão ser cuidadosos, zelosos pela religião, né? Vão buscar, não, a gente não vai buscar qualquer religião, a gente vai buscar o cristianismo. Nós vamos procurar a melhor igreja dentro do cristianismo para servir. Procurando, encontramos a Igreja Batista no Grammy. Opa! Veja só. Nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhuma igreja cristã, nenhuma igreja evangélica poderá levar você para o céu. Nenhuma religião se constitui em uma tábua comprida o suficiente para atravessar esse abismo e ligar você de novo a Deus. Por mais que seja uma boa igreja, por mais que seja uma igreja comprometida com Deus, a igreja não pode levar ninguém para o céu. Bom, se boas obras não podem levar, se a religião não pode levar, então eu vou investir na intelectualidade. Então agora eu vou estudar, vou me dedicar, estudar as ciências, estudar filosofia, vou estudar teologia. Eu vou conhecer tudo aquilo que se pode entender a respeito de Deus, vou ensinar sobre Deus, eu serei uma pessoa profundamente entendida no assunto que trata de Deus. Isso vai fazer com que eu me una a Deus. Não, também não dá. É uma tábua curta. Então, agora eu já sei. Eu vou me dedicar à moralidade. Então, agora eu vou entender tudo aquilo que é contrário ao que é moral, e eu vou combater isso, e eu vou me conduzir, vou me comportar, vou policiar as minhas palavras, vou policiar as minhas ações, vou buscar uma vestimenta que caracterize esse meu compromisso com a moralidade. Agora, lá na minha casa, a gente vai estabelecer qual o canal que a gente vai assistir, qual que a gente não vai, qual programa que pode assistir, não, músicas, nós vamos passar isso tudo numa peneira, de modo que a gente tenha uma conduta e um viver no nosso dia a dia que seja completamente comprometido com a moralidade. Vejam que todas essas coisas são coisas boas, e elas têm, assim, uma aparência de que vai produzir um bom resultado. Mas eu quero voltar, então, ali nos textos das nossas tentativas. E aí, nós temos em Provérbios 14, verso 12, o texto dizendo assim, há caminhos que ao homem parecem certos, mas o fim deles conduz à morte. Até parece que vai dar certo, mas quando chega no final, é uma tábua curta. Isaías 59, verso 2, a sua primeira parte, ele diz assim, pois são os pecados de vocês que os separam de Deus. Veja, não é a falta de boa obra, não é a falta de religião, não é a falta de um conhecimento intelectual, não é a falta de moralidade. O que a Bíblia está dizendo é que o que nos separa de Deus são os nossos pecados. É essa questão que a gente precisa resolver. E aí, há uma ilustração que ajuda muito a gente a entender isso. Eu não sei quantos aqui, né, quando a gente fala sobre algumas ilustrações, a gente acaba revelando a idade da gente, né? Então eu vou falar, mas não vamos considerar essa questão de história. Quantos aqui, quando eram criança, já brincaram de fazer bolinho de terra? Né? Muito bem, abaixa a mão. Quero informar para vocês que a câmera não pega as mãos levantadas, senão ninguém vai ser identificado. Vejam só, quando eu era criança eu fazia isso. A gente pegava aquelas latas de marmelada. Meu pai rebatia, né, aquela aresta que tinha, e aí eu colocava dentro daquela lata a terra molhada, compactava bem aquela terra, aí depois, né, pegava a lata, virava e desenformava. Aí ficava aquela terrazinha moldada, né? E aí, o que eu fazia? Eu pegava tudo aquilo que tinha
para enfeitar aquele negócio, né? Pedrinha, florzinha, aquela semente de, como é que é o nome, de mamona, a gente deixava aquilo secar, né? Que estourava, tirava a sementinha de dentro, enfeitava aquele negócio, ficava um negócio bonito, né? Pelo menos, quando eu era criança, eu achava bonito. E aí, depois que aquilo estava bem enfeitado, eu pegava aquilo e levava para minha mãe, né? Eu queria a aprovação da minha mãe. Chegava e falava, mãe, olha aqui o que eu fiz. E aí a mãe, as mães têm um coração maravilhoso, né? A mãe abriu um sorriso, nossa, meu filho, que coisa linda esse bolinho que você fez, né? E aí eu dizia, come um pedacinho. Às vezes ela até dava aquela enganada, né? Pegava esse pedacinho, né? Hoje eu sei que ela não comia. Mas eu caprichei tanto naquele bolo. Por que a minha mãe não comia? Por que a sua mãe não comia esse bolo que você fazia? Eu vou lhe dizer por quê. Porque aquilo era impróprio para se comer. Por mais que eu caprichasse naquele bolo, por mais bonito que ficasse, por mais que o capricho meu mostrasse para minha mãe o meu talento e a minha dedicação, aquilo era impróprio para se comer. Sabe o que isso tem a ver com essa nossa história de pecado? O bolo de terra é a nossa vida. E aí a gente pega esse bolo e a gente recheia ele com boas obras. A gente coloca em volta dele a nossa religiosidade, a nossa intelectualidade, e a gente coloca por cima dele uma cobertura de moralidade. Colocamos tudo ali. E aí aquele bolo da nossa vida, aos nossos olhos, parece que ficou muito bonito. E a gente vai e diz assim, Senhor, está aqui a minha vida, olha, cheia de boas obras, de religião, de intelectualidade, de moralidade. E Deus olha e Ele se alegra. Veja, não tem nada de errado a gente fazer essas coisas, não. E Deus disse, meu filho, que coisa linda que você fez. A gente diz, então, Senhor, receba a minha vida. E aí Deus diz, eu não posso. Porque, apesar de estar enfeitada com todas essas coisas, a sua vida está contaminada pelo pecado. É essa a realidade do ser humano. A gente acredita que esses nossos esforços vão fazer com que a nossa vida seja aceitável, mas ela não é. Porque estamos contaminados. Isaías 64, verso 6, é o último texto aí da relação. Ele diz assim, todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como um trapo de imundície. O que o texto está dizendo é que o melhor que nós fazemos, o melhor do nosso esforço, aquela coisa que a gente faz, eu costumo dizer assim, tem algumas ações que a gente promove em alguns momentos da nossa vida, que a gente olha para o resultado e diz assim, olha, eu acertei dessa vez, né? A gente fica até esperando, né, se alguém observou, para a gente ouvir os aplausos. A gente fez o negócio direitinho, fez bem feito. O que a Bíblia diz é que o melhor que nós conseguimos fazer está contaminado pelo nosso pecado. É como um trapo de imundícia. É essa situação. Então, se nós parássemos essa história por aqui, a situação do ser humano seria irremediável, não tem o que fazer. Não há nada que possamos fazer para mudar isso. Sim, nós não temos nada o que fazer, mas Deus nunca desistiu de nós. Então, vire a página do seu folheto e nós vamos falar sobre o terceiro passo. O terceiro passo é a solução de Deus. Já que para nós não tem mais solução, a gente não tem o que fazer, Deus que não desiste de nós, Ele fez alguma coisa. A solução de Deus é Jesus Cristo. Jesus é a única solução para esse problema. Ele morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, pagando assim por nossos pecados e fazendo a ponte entre o homem e Deus. Então, se você olhar na figura seguinte, você vai ver de um lado o homem pecador, imperfeito, do outro lado Deus santo e perfeito, o abismo separando os dois, mas agora esse abismo tem uma ponte. A cruz de Cristo se estabelece como a ponte.
1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Pastor, o que é um mediador? A gente, na Igreja Batista Memorial no Canteiro, lá em Valença, onde eu pastoreava, a gente tinha muita facilidade de ilustrar isso, porque os membros da igreja ou tinham sido alcançados ou tinham participado de uma ação missionária em parceria com a Cruzada Texas Brasil. Nessa parceria, vinham missionários americanos lá do Texas, e eles passavam, assim, uns 10 dias conosco. A gente agendava as visitas, igual a gente está fazendo lá na igrejinha, né? Agendava as visitas e eles iam para apresentar o plano de salvação. Só que nós tínhamos uma comunidade muito pobre, o pessoal mal falava direito português, que dirá entender inglês, né? E os americanos que vinham não falavam português. Como é que faz para se comunicar? O meio era um intérprete. O intérprete é aquele que conhece o português e conhece o inglês. Então, o intérprete ficava no meio ali. O americano falava, o intérprete traduzia para o português. A pessoa que estava sendo visitada falava e o intérprete traduzia para o inglês. Através do intérprete, nós tínhamos a possibilidade da comunicação. Esse intérprete era o mediador entre aquele que estava sendo visitado e aquele que estava visitando. Jesus, sendo Deus, habitando com Deus desde a eternidade, ele mesmo diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então Jesus conhece a Deus. Quando Jesus se torna carne e habita entre nós, Jesus passa a nos conhecer. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, só não pecou. Então, a Bíblia diz que Jesus é o único que entende a linguagem de Deus e entende a nossa linguagem. Somente através de Jesus Cristo nós podemos ter comunhão com Deus, nós podemos ter acesso a Deus. Por isso que a Bíblia diz que existe um só Deus e um só mediador. 1 Pedro 3, verso 18, diz que Cristo morreu uma vez, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. A morte na cruz era para nós, não para Jesus. O salário do pecado é a morte. Jesus não pecou. Se ele tivesse pecado, a morte dele seria pelo pecado dele. Mas porque ele não pecou, então ele pôde morrer a minha e a sua morte. É esse o plano de Deus. O sacrifício de Cristo é um sacrifício substitutivo. Ele tomou na cruz o lugar que era meu e seu, para que nós pudéssemos, pela fé em Cristo, termos vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz que Deus prova, Ele mostra o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós ainda estávamos completamente comprometidos com o pecado, Cristo entregou a vida por nós, para que pela sua morte nós pudéssemos ter vida. Então, agora nós temos essa realidade, né? A figura ali nos mostra, existe agora uma ponte, existe agora uma tábua que é comprida o suficiente para que nós possamos passar por ela e termos comunhão com Deus. Deus providenciou um caminho. Cabe a nós agora escolher. Então, vire a página do seu folheto, porque esse é o quarto passo. O quarto passo é exatamente a nossa parte, receber a Jesus. Precisamos confiar em Cristo e recebê-lo mediante um convite pessoal. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, a Bíblia diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu não sei quanto a vocês, mas, embora eu viva uma vida de dedicação ao cuidado, à ajuda, a identificar as necessidades das pessoas e, na medida do possível, assisti-las, atendê-las, eu não convido qualquer pessoa para entrar na minha casa e sentar à mesa comigo, com a minha família. Esse convite eu faço para as pessoas que são da minha confiança, pessoas mais próximas. São essas pessoas, pessoas que eu tenho um carinho. O que Jesus está dizendo é que Ele está à porta da minha e da sua vida e Ele bate. Ele não vai meter a mão na maçaneta e vai entrar com força. Ele está dizendo, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, se você me convidar para entrar na sua vida, para ser íntimo de você, se você depositar a sua confiança em mim, então eu vou entrar na sua vida. Eu vou ter comunhão com você. Eu vou cuidar de você. Eu vou fazer com que a obra do meu Pai se cumpra na sua vida. Mas é necessário que você me convide para entrar. É necessário que a gente receba Jesus. Eu quero fazer uma dinâmica aqui rápida para que você possa entender. Eu trouxe aqui uma bala de maracujá. Eu quero convidar o Jonathan. Jonathan, você gosta de bala de maracujá? Então, por favor, Jonathan, vem aqui à frente. Preste atenção nisso. Eu saí de casa com essa bala. Essa bala é minha. E eu disse, eu vou levar essa bala para a igreja hoje e eu vou doar essa bala para um irmão ou para uma irmã. E aí olhei para o Jonatas, falei, é o Jonatas. Né? Esse sorriso simpático do Jonatas, falei, é ele que vai ganhar a bala. Então, eu trouxe a bala e estou determinado a dar essa bala para o Jonatas. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Jonatas. Essa bala está nas minhas mãos. Eu estou determinado a dar essa bala a você. Mas ela ainda está na minha mão. Até esse momento, essa bala é minha ou é sua? Ela é minha. Para que essa bala possa ser sua, o que você tem que fazer? Então pega. E agora, essa bala é de quem? Ok? Muito bem, tu pode ficar com a bala. Pode sentar. Se o Jonatas não pegasse a bala, eu ia pegar a bala, ia voltar para o meu bolso e ela continuaria sendo minha. É claro isso? Tranquilo de entender? Então, entendam isso. Quando Jesus entregou a vida dele na cruz, ele conquistou a salvação para cada um de nós. Então, a minha e a sua salvação estão nas mãos de Jesus. E agora ele nos procura e ele bate a porta da nossa vida. Ele diz, eu quero te dar a salvação. Mas a gente precisa receber. Se eu não receber esta salvação, se eu não receber Jesus, eu continuo no estado de condenação. Embora a minha salvação esteja na mão dele, ele queira me dar. Em João capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus veio para trazer essa bênção para toda a humanidade, mas a Bíblia diz que apenas aqueles que o receberam, que creram no seu nome, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Em Romanos 10, verso 9, a Bíblia diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, o que é necessário? É necessário que você creia
e que você tome uma decisão. Não é apenas desejar, é necessário tomar uma decisão. A decisão de confessar Jesus, de receber Jesus no coração. A figura está ali. De um lado, o homem pecador e imperfeito. Do outro lado, o Deus santo e perfeito. De um lado, o homem com a sua rebeldia, separação. Do outro lado, o Deus que quer dar vida completa, vida eterna, o Deus perfeito. No meio, um abismo. E entre um lado e outro, a ponte construída pelo sacrifício de Jesus. A pergunta é: qual a sua escolha? Porque o caminho está aberto. Mas você precisa tomar a decisão. Então eu quero que você vire mais uma página do seu folheto. E diante daquilo que foi exposto, a pergunta a ser feita é: existe alguma razão que impeça você de receber Jesus agora mesmo? Agora que você já sabe que você é pecador, está separado de Deus, que nenhum dos seus esforços é suficiente para te ligar novamente a Deus, que Jesus fez o sacrifício e criou essa ponte para te ligar de novo a Deus, e que Ele estende a mão salvadora para você. Existe alguma razão para você dizer, não posso aceitar Jesus agora? Existe algum motivo que impede você de aceitar Jesus agora, de confessá-lo como Salvador, de receber a salvação? Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas eu não sei se eu vou conseguir. Não, a ideia não é essa, a ideia não é a gente conseguir. A gente não consegue nada. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, você está se afogando aí. Se você estender a mão, eu vou segurar a sua mão, eu vou tirar você da água. E aí eu fico pensando, mas será que eu vou conseguir segurar? Não, não é uma questão de pensar se eu vou conseguir segurar, é Ele quem vai segurar. Eu só tenho que estender a mão. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, reconhecer a sua necessidade. Reconhecer que você é um pecador. Você reconhece que é um pecador? Que as escolhas que você tem feito na sua vida contrariam e entristecem o coração de Deus? Você entende que é pecador? Se você entende, qual é o passo seguinte? Você precisa se dispor a abandonar seus pecados. Você deseja viver uma vida de acordo com a vontade de Deus? Você deseja abandonar o seu pecado de modo que a sua vida agora alegre a esse Deus que te ama e quer te salvar? Há esse desejo do coração? Eu tenho me esforçado, não tenho conseguido, mas eu quero viver uma vida santa? Se a resposta é sim, o terceiro passo é: creia que Jesus morreu na cruz por você e que ressuscitou. Então Jesus não veio para ser guia e modelo de ninguém. Jesus veio para ser o Salvador. Ele derramou o sangue dele na cruz para pagar pelo seu pecado. Você crê nisso? Você crê que o sacrifício de Jesus purifica você do seu pecado e torna você aceitável diante de Deus, de modo que Deus possa abraçar você e ter comunhão com você? Você crê que esse Jesus que morreu pelos meus e pelos seus pecados, que Ele ressuscitou, está vivo? Se as três respostas são positivas: eu reconheço que sou pecador, eu quero abandonar o meu pecado, eu reconheço que Jesus morreu por mim e que Ele ressuscitou. Então, o quarto passo é, em oração, peça que Jesus venha e assuma o controle da sua vida, por intermédio do Espírito Santo. Receba Jesus como Salvador e Senhor. E aí a pergunta é: pastor, como é que eu faço isso? Eu quero fazer, mas como é que eu faço? Então a gente tem no folheto uma oração modelo, e eu quero que você preste atenção. Eu vou ler essa oração pausadamente, para que você possa entender o que essa oração diz. A oração diz assim: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que necessito do seu perdão. Creio que morreste por meus pecados, desejo abandoná-los. Jesus, entre no meu coração e assuma o controle da minha vida. Confio em Ti como meu único Salvador e quero seguir-te como meu Senhor.
Você deseja fazer essa oração? Você deseja entregar sua vida a Jesus nos termos que essa oração apresenta? Se você deseja, então o que nós vamos fazer agora é ajudar você a fazer essa entrega. Então eu quero convidar a todos que fechem os olhos agora, e se você deseja fazer essa oração, eu vou repetir essa oração pausadamente. E na medida em que eu disser as palavras, você vai repeti-las não para mim, mas para Deus. Então vamos fazer essa oração? Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que necessito do seu perdão. Creio que morreste por meus pecados. Desejo abandoná-los. Jesus, entre no meu coração e assuma o controle da minha vida. Confio em Ti como meu único Salvador e quero seguir-Te como meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de saber agora, eu gostaria que a igreja continuasse em oração. Eu gostaria de saber quantos que estão aqui fizeram com sinceridade essa oração. Se você fez essa oração, gostaria que você levantasse sua mão onde você está. Deus abençoe aquela senhora. Deus abençoe. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode abaixar sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos pessoas aqui que já caminham com Deus e estão dizendo, Senhor, olha, eu estou confirmando a minha caminhada, eu estou confirmando o meu comprometimento com o Senhor. Há mais alguém que gostaria de levantar sua mão nesse momento? Dizendo, eu entreguei minha vida a Jesus, eu confessei, eu fiz essa oração e eu quero que Jesus conduza a minha vida a partir dessa noite. Eu quero viver uma vida diferente a partir de agora. Há mais alguém que fez essa oração? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você que levantou a sua mão, que venha aqui à frente, a gente vai orar, porque esse é um momento de mudança, ele precisa ser um marco na nossa vida. Então, não importa se você levantou a sua mão porque você tomou a decisão de entregar a vida a Jesus, ou se você levantou a sua mão confirmando que a sua vida está comprometida com Ele, que você quer viver essa vida de entrega a Ele, de compromisso com Ele, servindo a Ele. Então, venha até aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor nesse momento. É esse o objetivo, irmãos, da exposição do Evangelho. Você está constrangido de sair do seu lugar? Essa atitude é uma atitude de marco na nossa vida. É uma atitude que marca esse momento. Eu orei, eu pedi a Deus que Deus marcasse a minha vida. Eu disse a Deus, Senhor, eu estou comprometido contigo. Eu estou comprometido em ser ferramenta do Senhor. Eu não apenas quero a bênção do Senhor, a bênção salvadora, mas eu quero que, a partir desse momento, a minha vida esteja completamente nas tuas mãos. Eu quero ser usado pelo Senhor. É isso que significa essa atitude. É isso que significa essa entrega. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós temos aqui uma irmã que já está caminhando conosco, né, e que está dizendo assim, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. E nós temos a Giovana. Giovana está vindo à frente dizendo assim, olha, eu quero que a minha vida seja conduzida por Jesus. Eu quero ser cuidado por Ele. É assim que Deus faz. O Evangelho é simples, meus irmãos. Complicado é a nossa vida. Complicados são os nossos pecados. Complicado é a nossa tentativa de resolver essa questão sozinhos. Deus tem a solução é simples. É a nossa vida na mão dele, porque a obra ele já fez.
Então, quando somos chamados a proclamar o Evangelho, nós somos chamados a contar essa história de salvação, para que as pessoas entendam onde elas estão e onde elas precisam estar, para que elas entendam o que Deus fez por elas e o que elas precisam fazer como resposta. É só isso. O milagre quem faz é Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por esse momento em que a Tua igreja relembra tudo aquilo que foi e que é uma realidade na vida de cada um que vive essa transformação operada pela fé no Teu Filho Jesus Cristo. Momento em que a Tua igreja aprende a lidar com essa ferramenta e tem o coração aquecido no sentido de agora sim, eu consigo fazer isso, eu consigo falar com as pessoas, eu consigo ajudar as pessoas a entender. E o desejo do nosso coração, Deus eterno, é que cada um dos Teus filhos que aqui congrega e que aprendeu a usar esse folheto hoje, seja movido pelo Teu Espírito a colocar isso em prática e a viver a alegria de ver muitas pessoas fazendo essa oração e confessando Jesus como Salvador. Te louvamos, ó Deus eterno, porque ao expor o Teu Evangelho, vidas são transformadas, são impactadas, são chamadas a caminhar contigo, e nós te agradecemos, porque é isso que nós estamos vendo aqui nessa noite, aqui na frente. Deus, toma essas vidas nas Tuas mãos, ó Deus, e cuida delas. Oramos assim, ó Deus, embora saibamos que o Senhor já está cuidando, mas fazemos isso como expressão da nossa fé, da nossa certeza, da nossa confiança do cuidado do Senhor. E pedimos ao Senhor que, como igreja do Senhor, aqui neste lugar, que estejamos todos nós comprometidos em estarmos caminhando com cada um desses Teus filhos, com a Giovana que levantou a sua mão e disse: eu quero Jesus, e com todos os demais Teus filhos que levantaram a mão e que disseram: nós queremos caminhar mais perto, nós queremos comprometer mais a nossa vida e queremos ser usados. Ó Deus, que como igreja estejamos cuidando uns dos outros e caminhando sempre na direção da Tua vontade, Senhor, para que vivamos a alegria da Tua salvação em todos os dias da nossa vida e vivamos a alegria de termos uma vida frutífera, uma vida que produza frutos para a eternidade. É esse o nosso desejo e a nossa oração. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu não vou nem mandar os irmãos se sentar. Pedir o grupo de louvor que nos conduza em mais um cântico de adoração ao Senhor. Fervente oração, vem o Teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar.
deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Os irmãos podem se assentar. Estamos chegando ao final do nosso culto. Temos algumas informações rápidas para os irmãos, apenas para reforçar a informação, né? A programação, a ação missionária em Igrejinha, que aconteceria dos dias 17 a 23, da semana de 17 a 23, em função de uma outra atividade realizada lá no bairro pela empresa Nexa. Então, nós preferimos adiar a programação para a semana seguinte. Então, do dia 24 ao dia 30. As atividades maiores serão concentradas nos dias 28, 29 e 30, sexta, sábado e domingo. Então, só mudamos a data. Toda a estrutura, tudo aquilo que a gente vinha programando está mantido e nós estaremos lá para a glória do nosso Deus, atendendo as crianças com a IBF, atendendo a comunidade com as tendas de assistência médica, psicólogo, que mais? Me ajudem aí, né? Dentista, enfim, auxiliando essa comunidade. Vamos ter palestras também nessa área, né? Nessa área de saúde. Então, todo esse movimento no sentido de estar abençoando aquela comunidade e as visitas às casas para a proclamação do Evangelho da Salvação. Então, precisamos estar orando por essa programação. Tínhamos marcado uma vigília para o dia 14, que era sexta-feira, que antecedia a semana da programação. Como nós lançamos a programação uma semana para frente, a vigília também vai uma semana para frente. Então, ao invés do dia 14, dia 21, sexta-feira, estaremos a partir das 8 horas da noite até meia-noite, reunidos aqui na igreja, erguendo um clamor ao nosso Deus por essa ação evangelística no bairro Igrejinha. Então, você precisa estar orando por isso, intercedendo ao Senhor por isso, para que Deus esteja nos conduzindo. A organização do trabalho, a dedicação das nossas vidas é a nossa oferta a Deus.
mas o milagre vem dele. Então precisamos clamar para que Deus coroe esse nosso esforço com muitas almas se rendendo aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse é o nosso esforço, essa é a obra da igreja. A gente testemunha e Deus faz a obra. Então ore por isso e coloque sua vida à disposição. Se você ainda não entrou em contato com o pastor, a Raquel está fazendo um sinal lá, mas eu não faço ideia, porque eu sou péssimo com mímica. Sabe? Então quem é? Ok. Irmãos, olha, eu sou péssimo, as pessoas vão tentando falar assim, eu fico tentando, vai dando nervoso, eu não consigo entender. Então, eu preciso ter um bom ouvido, leitura labial não é a minha praia. Então, precisamos orar e confiar na ação de Deus. Quero lembrar os irmãos de duas coisas importantes. A primeira delas é a nossa classe de integração. Irmãos, tem sido assim uma bênção. Nós só temos uma coisa para reclamar da classe de integração, é o tempo. A gente começa a compartilhar e aí vai aquele momento alegre, as coisas de Deus entrando no coração e aí a gente olha para o relógio, está na hora de parar. Mas tem sido uma bênção. E essa classe é para quem? Essa classe é para todo novo convertido. Quer caminhar com Deus, quer conhecer Deus, quer entender de Deus. Essa classe é para as nossas crianças, né, que vão crescendo, vão chegando na adolescência. Opa, adolescência, né, a idade do amor, né, precisa conhecer mais Deus, se comprometer com Deus. Então esse adolescente quer ser batizado, precisa estar na classe. Essa pessoa que veio de uma outra igreja, está chegando para a nossa igreja, entendeu o amor que nós temos pela obra de Deus, a proposta do nosso trabalho, e quer ser membro aqui da igreja. Tem que participar dessa classe. A classe é a porta de entrada, né, para a igreja. Então, se você está nessa condição, você conhece alguém que está nessa condição, encaminhe para a nossa classe todo domingo às 18 horas, ok? Qual é a outra coisa que eu preciso lembrar aos irmãos? Lembrar que a gente está sempre tendo visitantes na igreja. Então, se tem um visitante que você trouxe ou que sentou perto de você, pergunta a ele se ele não gostaria de fazer parte do grupo Frutifique da igreja, receber informações do pastor, informações da igreja. Pergunta a ele se ele não gostaria que o pastor fizesse contato com ele durante a semana. Se ele gostaria, pega o nome dele, pega o telefone, passa para o pastor, e eu, assim, segunda, terça-feira no máximo, eu estou fazendo contato com essa pessoa, para a gente ajudar as pessoas a serem acolhidas e integradas. Esse é o papel da igreja. Então, eu preciso da sua ajuda para isso, ok? Para finalizar, eu gostaria de convidar aqui os irmãos que estão aniversariando, né, nessa semana até o próximo sábado. Então, se você está fazendo aniversário de nascimento ou aniversário de casamento, eu não estou com a lista aqui, mas se você está presente, está fazendo aniversário, eu gostaria que você viesse à frente para que nós pudéssemos orar por você. Olha que família bonita. Muito bem. Irmão Luciano e o irmão Sérgio. Então, levanta a mão, irmão Luciano, irmão Sérgio. Então, os homens que quiserem participar de social, entrem em contato com esses dois aí. Eles vão dar as informações devidas. Dia 14, então, sexta-feira, uma social dos homens da Igreja Batista no Grambery. Às 19h30. Então, procure esses dois irmãos para pegar mais informações e participe desse trabalho. Então, nós temos aqui aniversário da Júlia. Muito bem, mamãe e papai acompanhando. E aniversário de? Aniversário também? Muito bem. Então, quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos orar por esses irmãos. E esse é o momento. Se você está enfrentando uma luta, pastor, olha, eu estou no olho do furacão. Preciso da intervenção de Deus, preciso do cuidado de Deus, as forças estão faltando, eu estou em uma luta grande, não tenho visto solução, isso tem consumido as minhas energias, eu preciso do socorro de Deus. Saia do seu lugar, venha aqui à frente também, nós vamos fazer desse momento um momento de gratidão pelos aniversariantes,
mas também um momento de clamor pelas vidas que estiverem aqui à frente, para que o Senhor esteja operando e esteja socorrendo. Deus não é obrigado a atender às nossas orações. Deus é Senhor, não é servo. E Ele não deve nada a nenhum de nós. Então, esse momento não é um momento de determinarmos cura, determinarmos libertação. É um momento de nós clamarmos ao Deus que nos ama. Porque, embora Ele não seja obrigado, mas Ele tem prazer em ouvir as nossas orações. E segundo a vontade, segundo o propósito dEle, Ele nos alcança e abençoa as nossas vidas. Então, nós vamos orar a esse Deus cheio de amor e cheio de misericórdia. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Ó Deus Todo-Poderoso que está nos céus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que pudemos experimentar na Tua presença até aqui. Obrigado, Deus Eterno, porque caminhar contigo tem sido uma experiência fantástica. Te louvamos por isso, ó Deus, porque isso só acontece por causa da Tua misericórdia. O Senhor nos alcançou. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus Santo, pela vida da Júlia, também pela vida do Dudu, que estão aniversariando, celebrando ao Senhor e agradecendo ao Senhor pela vida que se estende, a vida que o Senhor preserva, que o Senhor estende. Queremos agradecer, ó Deus Santo, pelo Teu cuidado. Queremos agradecer porque, preservando a vida desses Teus filhos, o Senhor abençoa as nossas vidas. Porque são bênçãos para as nossas vidas. São pessoas que nos alegram, que nós amamos. Então queremos te agradecer por eles. Também temos aqui à frente, Deus Santo, Teus filhos que dizem, Senhor, socorra-nos. Então eu não sei quais são as lutas, ó Deus, mas o Senhor bem sabe. E o que estamos fazendo aqui, ó Deus, é dizer ao Senhor que sabemos que não merecemos. Sabemos que o Senhor não tem obrigação de cuidar de nós. Mas nós confiamos no cuidado do Senhor e nas promessas do Senhor. Confiamos na Tua misericórdia, no Teu amor. E por isso, ó Deus Santo, fazemos uso desse privilégio que o Senhor nos dá. O privilégio de pedir. O desejo nosso, ó Deus, é que o Senhor alcance os Teus filhos. Que o Senhor os socorra, que o Senhor os abençoe. Que os tome nas Suas mãos. Que façam que os seus corações estejam descansando no Senhor, enquanto o Senhor peleja as suas lutas. Então estende Tua mão, ó Deus Santo, e glorifica o Teu nome na vida de Teus filhos. É o desejo do nosso coração, Pai. E nesse momento, Deus Eterno, eu me lembro do irmão Jair e da sua filha Thalissa, enfrentando, Deus Santo, a luta com a sua saúde. O desejo nosso, Deus Santo, é pela cura da Thalissa. Essa é a nossa oração, o nosso desejo. E que o Senhor esteja sustentando a ela e ao seu pai e nosso irmão Jair, nesses momentos de luta e dificuldade. Assim, ó Deus, pedimos ao Senhor que a Tua mão de cuidado se estenda a todos nós, para que, cuidados pelo Senhor, tenhamos o nosso coração em paz. Abençoa-nos assim, ó Deus. É a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ouvir mais uma apresentação do nosso irmão Mateus. E com essa apresentação, como pós-lude do nosso culto, nós estaremos encerrando nosso culto. Então, com oração silenciosa, nós nos despedimos. E eu peço aos irmãos que me aguardem chegar à porta. Eu quero apertar a sua mão.